sobre a visita do chanceler russo ao Brasil e como ficam as relações entre Brasil e Estados Unidos justamente após a visita de Lula à China, nós vamos conversar a partir de agora com o cientista político Kécio Lemos. Ele é pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Perfeito, muito bom. Para começar, quero pedir justamente uma rápida análise sobre essa vinda de Sergei Lavrov ao Brasil, justamente após aquelas falas muito criticadas de Lula nos Emirados Árabes Unidos sobre a guerra na Ucrânia. E hoje Lavrov disse que Rússia e Brasil têm visões muito parecidas, visões únicas em relação aos acontecimentos do mundo. Dá para falar em alinhamento? É justificável um alinhamento sob o ponto de vista comercial ou você acha perigoso justamente porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia? Daniel, eu acredito que essa visita em particular do primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores russos ao Brasil, deve ser entendida dentro de um contexto mais amplo, que é um contexto de o que a gente chama dentro das relações internacionais de transição de poder. Em algum momento, o sistema internacional, os Estados Unidos, ele renasce da Segunda Guerra Mundial como sendo essa grande potência hegemônica e, com o passar dos anos, a diferença entre a potência hegemônica predominante e uma potência desafiadora, no caso da China, ela vai diminuindo. A tendência é que o sistema internacional passe por um processo de turbulência, de reposicionamento geopolítico, Então, essa visita do Lavrov hoje, que não veio só para o Brasil, ele vai visitar também outros países da América Latina, como Venezuela e Cuba, representa um movimento geopolítico, enquadrado pelas potências representadas pelo BRICS, pela China, Rússia, Índia, as potências contestadoras do sistema internacional, dentro do contexto da guerra da Ucrânia. Então, a visita por si só ela não significa nada, mas dentro desse contexto, dentro do que aconteceu na visita do presidente Lula à China, dos pronunciamentos, de todo o simbolismo que essa visita trouxe à tona, trazendo o debate sobre a desdolarização do sistema internacional de finanças internacional, dentro de um contexto de que os Estados Unidos deveriam deixar de enviar armas para a Ucrânia, dentro de um contexto de que talvez a Ucrânia devesse ceder o território da Crimeia à Rússia. Dentro desse contexto, essa visita é problemática para o Brasil. É problemática porque arranha a nossa imagem de uma parte neutra, de um ator que se propõe a ser um mediador em um conflito, a manter uma equidistância desse conflito, e isso arranha essa imagem brasileira, e isso representa, ao meu ver, essa viagem simboliza para a Rússia a chancela, por parte da Rússia, do Brasil, como um interlocutor que representa os interesses russos. Agora, professor, justamente nesse contexto que o senhor levantou para a gente, de guerra na Ucrânia, das consequências desse tipo de relacionamento nesse momento para o Brasil e para a Rússia, além dessa imagem arranhada, que muito possivelmente pode acontecer, porque principalmente nos Estados Unidos já há uma grande interpretação de que essa posição que Lula vem defendendo de neutralidade, de se tentar costurar um projeto, um plano de paz para negociar o fim da guerra na Ucrânia, para muitos que estão nos Estados Unidos e opositores aqui no Brasil, com essas últimas declarações dadas por Lula e essa vinda também de Sergei Lavrov aqui para o Brasil nessa segunda-feira, isso cai por terra. Segundo muitos desses opositores, não se fala com esse tipo de comportamento numa posição de neutralidade, mas de uma posição pró-Rússia e pró-China nesse contexto de guerra na Ucrânia. Para além dessa imagem manchada, o que pode acontecer com o Brasil, principalmente se a gente levar em consideração a parceria comercial que se tem com os Estados Unidos, isso pode sofrer algum tipo de abalo?
Por si só, o Brasil é um Estado independente e soberano. O Brasil tem o direito de tomar suas decisões políticas baseadas no interesse nacional, no cálculo político realizado por seus governantes. O que acontece é que, a partir do momento que o Brasil se propõe a ser um intermediador, né, dentro desse conflito, e o Brasil levanta o seu histórico diplomático, o Brasil é um país que tem uma tradição de pacifista, uma tradição que defende o não intervencionismo, a autodeterminação dos povos e a integridade territorial dos países. Então, a partir do momento em que o país se coloca como esse intermediador e faz declarações que põem o direito da Ucrânia de se defender a sua integridade territorial em xeque, ele perde a essência não só do governo brasileiro, mas a essência da nossa tradição histórica. E hoje o principal conflito internacional, a principal questão hoje que estamos vivendo não é a guerra da Ucrânia, é o conflito nessa transição de poder, o conflito entre China e Estados Unidos. A partir do momento em que o Brasil é recebido de forma muito especial por parte da China, a partir do momento em que o Brasil se coloca de uma forma muito diferente, como se colocou na visita do presidente Lula, por exemplo, aos Estados Unidos no início do ano, o Brasil toma um lado nessa guerra. Então, a partir dessas declarações que o presidente Lula realizou em Pequim, eu acredito que o Brasil pode ser levado ao epicentro, ao centro desse conflito entre Estados Unidos e China. Nós estamos falando do maior parceiro comercial do Brasil, que é a China, e o segundo maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos. E é uma questão diplomática, é uma questão problemática, e a diplomacia brasileira precisará de muita cautela e de muito esforço para conter os danos. Agora, professor, rapidamente, para a gente encerrar, eu queria repercutir as últimas falas do presidente Lula. O senhor entende que, sob o ponto de vista diplomático e das relações internacionais, o presidente Lula tem cometido equívocos em seus posicionamentos, ou o senhor entende que tudo tem sido calculado utilizando justamente essa independência que o país tem? Eu acredito que as últimas declarações fazem com que o Brasil saia um pouco da sua tradição histórica diplomática. E isso é problemático para o Brasil, né? Eu acredito que, mediante as primeiras consequências, né, toda a repercussão que essas declarações têm gerado, né, com seus parceiros na Europa e nos Estados Unidos, possa ser que o governo brasileiro tente passar panos quentes nessa situação e tentar reverter essa fricção, né, entre o Ocidente, entre o grupo dos BRICS e os Estados Unidos. Eu acho que um primeiro sinal de talvez algum tipo de mudança seria a própria reconsideração do presidente Lula de ir à posse do rei Charles no Reino Unido, né? Ele já havia dito que ele não iria comparecer à coroação do rei Charles, e eu acho que isso já pode ser um sinal de que o presidente possa estar sinalizando aos europeus e aos americanos, talvez, algum tipo de compensação, né, para panos quentes, para tentar diminuir essas tensões que nasceram, mas, ao meu ver, foram erros políticos, erros não só do ponto de vista de política externa, mas também por desconsiderar um histórico da nossa diplomacia. Estamos falando de um país que teve sua integridade territorial violada, né? E, nesse caso, o Brasil precisa defender a Carta da ONU, defender o direito internacional e se colocar, né, nesse momento, em defesa da integridade territorial ucraniana. Mesmo que, para isso, ele seja um interlocutor natural e dialogue e tente encontrar meios para chegar a consenso de paz. Mas a postura brasileira nos últimos dias, infelizmente, nos levaram um pouco mais distante desse papel de um agente intermediador. As agendas de Lula no exterior, a visita de Sergei Lavrov ao Brasil e também as perspectivas diplomáticas em destaque nessa entrevista com o cientista político Kécio Lemos, pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Professor, boa noite, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Boa noite, é sempre um prazer. Obrigada.